E aí, pessoal, vamos continuar nosso treinamento, né? A gente aí está falando um pouquinho agora sobre programação orientada a objeto. E o que eu vou lidar com vocês hoje, o que eu vou passar para vocês hoje é a abstração, e deixe ficar bem claro, tá? Não é a abstração como um pilar da orientação a objeto. A gente vai ver isso em outras aulas, abstração, polimorfismo, herança. O que a gente vai falar de abstração hoje é a capacidade que a gente precisa ter de criar uma classe que represente o negócio, né? Como assim criar uma classe que represente o negócio? Por exemplo, eu vou apagar isso aqui do carro, tá? Para a gente entender melhor. Eu tenho a classe carro que representa um carro de forma genérica. Inclusive, deixa eu só voltar aqui, ó. Inclusive, a gente já fez essa abstração. A gente falou que esse carro precisaria de motor, cor e modelo. Mas a gente não decidiu aqui, ou olhando para essa classe, você não consegue perceber de que ramo é essa classe, né? Tipo assim, é de uma oficina mecânica? É de uma locadora de carro? É de uma fábrica de carro? Porque dependendo do cenário que o seu projeto, o seu programa vai ser usado, esses atributos e as funcionalidades de uma classe podem mudar. Eu posso não precisar do motor, eu posso não precisar da cor, eu posso precisar de uma placa. Para uma fábrica de carro, por exemplo, eu não vou usar uma placa, porque o carro é novo. Mas para uma revenda de carro, aí eu vou precisar de uma placa. Uma revenda de carros usados já está emplacado o carro, né? Então eu preciso colocar também a placa do carro. Então essa seria a ideia, tá? Se eu tenho um cenário aqui, por exemplo, carro locadora, né? E esse carro locadora, eu tenho que entender um pouco do negócio para poder desenvolver uma aplicação para aquele mercado. Se eu estou fazendo um projeto para locadora e eu tenho uma classe lá que representa esses carros locados, né? O carro que está guardado lá para ser locado, o que é que eu vou precisar para ele? Será que eu preciso de uma cor? Aí vai ter as nuances, tá? Imagine que o dono da locadora fala, não, eu quero porque meu cliente escolhe também as cores do carro. Eles querem cores mais claras, porque é mais frio, ou querem cores mais escuras, porque vão sair à noite, entende? E não tem como a gente julgar. A gente tem que entender do negócio para poder colocar as características necessárias. Contanto que as características que a gente coloca dentro de uma classe que representa um objeto no mundo real sejam condizentes ao meu próprio objeto, tá? A minha classe. Então a cor faz parte de um carro, não faz? Então eu posso dizer que a cor é uma string e ela começa vazia. Depois a gente vai entender melhor como construir sem ter que colocar nenhuma inicialização, tá? Beleza. Qual é o outro atributo aqui que eu poderia colocar para um carro de locadora? Ah, eu quero saber, a empresa me disse que queria colocar a quilometragem, o KM inicial. O KM inicial vai garantir que o cara está entregando um carro com aquela quilometragem e depois ele vai verificar a quilometragem que voltou, né? Tem locadora, depende do contrato, que vai cobrar tantos quilômetros. Então, do tipo aqui pode ser um long, né? Já que quilometragem pode ser um número bastante expressivo. E aí nós teríamos dois atributos. Claro que tem outros, tá? Aqui eu precisaria de repente da placa do carro, né? Placa do carro, pode colocar completinho assim, do tipo string. Começar com vazio também, por enquanto. Dentre outras. Vocês percebem aqui que, por exemplo, só fazendo um outro exemplo, classe, carro, oficina, já teria um conceito diferente? Você acha que eu precisaria da cor para estar na oficina mecânica, né? Precisaria da quilometragem inicial do carro? Não, né? Eu até posso ter a placa. A placa eu quero ter para ter um cadastro do carro. Eu posso ter um modelo do carro, não que em locadora não precisasse, tá? Eu estou fazendo apenas um exemplo aqui, para a gente entender que dependendo do cenário que você está desenvolvendo, aquele seu objeto vai pegar uma abstração diferente. É essa palavrinha que eu queria passar para vocês, tá? Essa abstração, não estou falando de classes abstratas ainda, não estou falando de pilar de orientação a objeto. É um conceito usual. A gente quando fala assim, eu vou construir um projeto para uma locadora de carro. Vamos fazer a abstração desse negócio, desse carro, como é que esse carro deve se comportar, ou quais são as características desse carro para uma locadora de carro. Então, pense em abstração, aquelas informações que são importantes. Eu vou abstrair, eu vou tirar de um conceito que é carro, que tem dezenas, centenas de características,
para pegar apenas as que são importantes para o meu negócio, as que são importantes para aquela classe daquele momento, tá bom? Se eu for vender, se for um carro de fabricação de carro, como é que dá o nome? De um fabricante de carro, eu não preciso colocar uma placa do carro, ele não vai ter placa do carro ainda, ele tem um chassi. Assim como também chassi para locadora de veículo, eu não preciso colocar um chassi. Quem vai alugar um carro não vai precisar saber do chassi. Ah, mas o dono da locadora de carro tem um cadastro completo. Tudo bem, então a gente pode ter para essa locadora, carro locadora, a gente pode colocar carro locação, e pode ter outra ainda classe com carro locados ou cadastro de carros. E aí a gente vai ter hierarquia, porque se trata do mesmo objeto com característica diferente, já vai entrar em outro conceito, tá? O que eu quero que vocês entendam hoje é que essa abstração que eu estou falando é a capacidade que a gente precisa ter de pegar as características do mundo real de um objeto para criar uma classe apenas com essas características que me interessam, bem como seus comportamentos também que me interessam, beleza? Então hoje é uma aula rápida, só para a gente entender um pouquinho de abstração. Na próxima aula vamos falar sobre construtores, para a aula não ficar tão pesada, tá? E continuar os estudos, beleza? Forte abraço e até daqui a pouco.